Bom dia a todos, que a paz do Senhor Jesus invada a sua vida, seu coração, sua mente nesse dia, e você seja muito abençoado. Eu vim aqui e agradeço a Deus porque eu posso estar aí na sua casa, eu posso estar com você, e que nesse tempo o Senhor possa dar uma palavra ao nosso coração, que nos edifique, que nos fortaleça nesse dia. É bom estar com você, maravilhoso poder estar com você. A crise, do corona, ele pode bloquear a nossa presença, mas ele não bloqueia nosso relacionamento. A gente pode sim, e eu desejo a você um dia abençoado, e eu tenho uma palavra de Deus para você nesse dia. Amém? A palavra que eu gostaria de deixar com você está em Provérbios capítulo 18, verso 4. Diz assim, águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiros transbordantes é a fonte da sabedoria. Então, nós queremos falar sobre o poder das palavras, Então, águas profundas são as palavras da boca do homem. Lembrando que quando Deus criou o mundo, Ele usou o poder da palavra. Ele disse, e disse Deus, haja luz, e disse Deus, haja porção seca, e disse Deus, haja luminares, e disse Deus, produza a terra, plantas, todas as espécies, animais, e disse Deus. Ou seja, Deus criou todas as coisas com o poder da palavra, mostrando assim como nossas palavras são poderosas. E as nossas palavras, elas são como se fosse uma chave. As palavras, guarda isso no seu coração, elas são chaves que podem abrir portas e podem fechar portas. Depende da forma com que você as usa. Há pessoas que não pensam antes de falar, pessoas que não calculam suas palavras e acabam usando de forma inapropriada. Isso traz prejuízo, isso traz maldição muitas vezes, incalculável, Então é importante a gente entender que as nossas palavras, elas são chaves importantes, elas tanto podem abrir portas, como elas podem fechar portas, se você não souber usá-las. Mas a Bíblia diz, que as palavras do homem são como ribeiros transbordantes, ou seja, quando o ribeiro transborda, ele leva tudo que está em sua volta, tudo que está na margem do rio, ele vai levando tudo, é transbordante, ele vai tomando conta, ele vai suplantando tudo. Então, como é que a gente vai usar nossas palavras? De que forma temos usado a nossa palavra? Por bem, por mal? De forma sábia ou de forma tola? Lembra daquele provérbio que diz que o peixe morre pela boca? Porque não usa a sua boca para comer uma isca. E muitas vezes essa isca significa um mau uso da nossa boca. Quando nós não sabemos, como agirmos, como falarmos. E naquele momento as palavras podem nos comprometer. Aquilo que nós falamos, há uma frase que diz assim, que o homem, ele é refém daquilo que ele diz. Ele é refém, ele é escravo daquilo que ele diz, mas ele é senhor daquilo que ele não diz. Olha que legal, que bacana isso. Muitas vezes a Bíblia diz que pelas nossas palavras nós podemos ser justificados, ou pelas palavras nós podemos ser condenados. Então, nós precisamos entender como usar nossas palavras de forma que a gente possa abrir portas boas, que a gente possa construir bons relacionamentos, para que a gente possa edificar coisas boas através das nossas palavras,
Então, hoje aprenda a poder naquilo que a gente diz, a poder, a uma autoridade, a uma chave importante e potencial na nossa língua, naquilo que a gente fala. Então, nunca fale coisas que prejudiquem pessoas, não denigre a imagem de ninguém, não minta a respeito de ninguém, não fale mal das pessoas, não critique, não desanime ou desencoraje as pessoas. Use suas palavras como um instrumento de Deus para edificar as pessoas. Dizem que o ser humano possui 230 milhões de células que reagem quando ouvimos. Eu estava vendo aqui, né? A Michele Santos, ela é bióloga, e ela está aqui conosco. Deus te abençoe, minha querida, né? Então, o corpo humano existe, nós temos 230 milhões de células, e essas células, elas reagem conforme nós falamos, conforme as palavras que dizemos, ou conforme as palavras que ouvimos. O nosso sistema nervoso emocional, ele reage conforme as palavras que ouvimos, né? Então, elas podem te derrubar ou elas podem te levantar, né? As palavras têm esse poder, né? Se você, por exemplo, diz, eu sou um tonto, o teu corpo vai reagir. Se você falar, não, eu sou forte, eu vou superar esse negócio, eu vou vencer, eu nasci para isso, eu sou uma águia, nasci para voar alto, eu não sou como um pardal que corre no meio de uma tempestade para se esconder numa árvore, eu subo acima das nuvens. Se você começar a declarar palavras de vitória, teu corpo reagirá, tua mente reagirá, as tuas células reagirão. É importante saber disso. Isso aqui não é técnica, isso aqui não é coaching, isso aqui não é palestra motivacional, isso aqui é Bíblia. Isso aqui é Bíblia. Acabamos de ler aqui, isso aqui é a palavra de Deus. O Deus que nos criou sabe como a gente pode ser melhor. Tiago capítulo 3, verso 3, a Bíblia diz, né, que muitas vezes a gente precisa colocar o freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam. E assim a gente consegue guiar todo o corpo dele. Olha que interessante. E a Bíblia fala também, né, sobre esse poder da língua, né? Olha só, assim que você consegue controlar a boca do cavalo, você dirige todo o corpo dele. E fala também de um navio, né? A Bíblia fala em Provérbios de um navio, que ele é gigantesco, ele tem um leme tão pequenininho, mas aquele leme dá a direção para ele, aonde ele vai. E assim também a língua do homem, ela vai dar direção para você. Ou você vai perder, ou você vai ganhar. Ou você vai subir, ou você vai descer. Ou você vai passar vergonha, ou você vai ser glorificado. Depende de como você vai usar a sua língua. Depende de como você vai usar a sua língua. Ela é um instrumento poderoso para te levantar ou te derrubar. Ela é um instrumento poderoso para te levantar para o andar de cima ou para o subsolo. E você tem que aprender, nós temos que aprender como usá-la, né? Como usá-la. Há muitos pais que amaldiçoam seus filhos. E desde cedo já acordam eles e dizem, seu preguiçoso, levanta, vai estudar, senão você não vai dar nada na vida, isso, aquilo. E as crianças já acordam, elas já levantam com aquele estigma, meu Deus, né? Eu sou preguiçoso, eu sou isso, eu sou aquilo. Por quê? Porque para os filhos, as palavras que os pais dizem são importantes para eles. Os pais têm uma influência direta e poderosa sobre a vida dos filhos. Perceba que os filhos sempre querem ser como seus pais. E se a gente costuma falar palavras negativas para eles, denegrir a imagem deles, com certeza, um dia eles serão filhos e farão a mesma coisa. E nossos filhos podem crescer debaixo de maldição, né? Dizem que foi feita uma pesquisa e apenas 11% dos pais elogiam os filhos, 89% criticam. Então, há mais pessoas criticando do que abençoando. Há mais pessoas usando a boca para falar coisas erradas, usando de forma errada a sua língua, do que pessoas falando coisas certas. Há mais pessoas usando a sua boca inapropriadamente do que pessoas usando a sua boca de forma correta.
Então, se as nossas palavras são chaves que abrem ou fecham portas, existe mais pessoas hoje fechando portas do que abrindo portas, né? Então, a crítica traz desânimo, cansaço, traz estresse, mas as palavras que falamos quando animamos as pessoas, as palavras boas levantam as pessoas, né? Levantam as pessoas. Então, os filhos, eles precisam de palavras doces para crescerem, né? E nós devemos falar para eles palavras de encorajamento. Se os abençoarmos, eles serão abençoados e fortes. Se nós derramarmos sobre eles palavras de bênção, eles crescerão abençoados e fortes. Se nós começar a abençoar as pessoas em nossa volta, as pessoas terão um dia melhor, terão um tempo, as horas serão diferentes, o dia será diferente quando as pessoas crescerem, forem alimentadas com elogios, com palavras de afirmação, né? Com palavra de afirmação, né? Veja que Deus ensinou Abraão, e Abraão, ele todos os dias abençoava seus filhos, e os filhos dele foram a Isaac, foi o Jacó, como eles foram abençoados. Lá em Gênesis 27 e 28, a gente vê Abraão falando para Jacó, né? Deus te deu o orvalho dos céus, que faça você comer a gordura da terra, a abundância do trigo e do mosto, sirvam-te os povos e nações, se encurvem a ti, seja o Senhor de teus irmãos, e os teus filhos atualmente se encurvem diante de ti, malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos que te abençoarem, e você será próspero, e foi próspero. Não só ele, como o próprio José, né? José foi próspero na terra, porque os pais abençoavam os filhos, tinham esse costume. Lembra quando aqueles que são aqueles que são dos anos 60 para baixo, né? O 65 para baixo, lembram disso que eu vou dizer agora? Lembram quando os pais ensinavam a gente desde pequeno, a gente dizia assim, ó, bença pai, bença mãe, lembra disso? Aí o pai pegava na mão da gente e dizia assim, Deus te abençoe, meu filho, né? Então era um estigma, era um desejo dos pais abençoarem seus filhos, e os filhos precisam dessa bênção. Eles crescerão fortes e prósperos quando nós pais aprendermos a abençoar os nossos filhos. Amém? Abençoar nossos filhos, né? Abençoe a entrada deles, abençoe quando ele for para a escola, abençoe teu filho quando ele entrar na faculdade, abençoe teu filho quando ele for fazer prova, quando ele contar para você que está começando a namorar, abençoe o namoro dele, abençoe o trabalho dele, abençoe o carro novo dele, abençoe tudo que ele estiver fazendo, abençoe. Deus chamou nós, os pais, para sermos abençoadores, né? Os judeus, eles têm uma palavra chamada Baruch. Essa palavra Baruch significa abençoar para prosperar. Então, nós pais fomos chamados para praticar Baruch nos nossos filhos. O judeu faz isso, os judeus, né? É uma lei, isso faz parte da sua cultura. Abençoar seus filhos para que eles prosperem. Abençoar seu esposo para que eles prosperem. Abençoar sua esposa para que ele prospere. Abençoe a saída dele. Abençoe a viagem dele. Abençoe os caminhos deles. Abençoe tudo que eles estiverem fazendo. Abençoe, né? Abençoe, abençoe. Um menino gostava muito de escrever. Ele um dia desanimou e a sua mãe levou ele para o jardim e mostrou várias flores no canteiro, né? E ilustrou para ele dizendo o seguinte, filho, algumas flores, elas são pequenas, quase imperceptíveis, mas um dia elas crescerão e serão notadas pelas pessoas. Portanto, não desista. Anos depois, Christian Anderson se torna um grande escritor. Certa vez, tem uma ilustração que certa vez uma senhora disse assim para o seu filho, quando eu era criança, né, esse filho disse assim, ó, quando eu era criança, a minha mãe me disse que se eu quiser ser um soldado, eu serei um general. Ela disse, filho, se você quiser ser um padre, você vai ser um papa. Bem, eu acabei escolhendo ser pintor, me tornei Picasso. Olha que interessante, né? As palavras de afirmação da mãe conduziram Picasso a ser um grande pintor, famoso no mundo todo, né? Então, devemos ser gratos a Deus, também lembrando que nós devemos agradecer a Deus, as nossas orações, por tudo que Deus tem feito por nós.
Muitas vezes as pessoas usam sua boca como forma de blasfema, cobrando Deus, falando contra Deus, reclamando, murmurando contra Deus. Mas a gente aprendeu também que a gente precisa ser grato, usar nossos lábios para adorar a Deus. Davi era um homem, o salmista Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não era um cara perfeito, mas Deus tinha um negócio com esse cara impressionante. Deus tinha um carinho por ele, um amor, eu não sei, Deus tinha uma queda por Davi, né? E essa é a verdade. Quando você lê os Salmos, ou você lê os livros de Samuel, o livro de Reis, 1º e 2º Reis, você vai perceber que Deus tinha uma quedinha por Davi. Mas Davi, desde menino, pegava a sua harpa, subia lá, né, nas montanhas de Gileade e adorava. Lê os Salmos, olha que coisa linda, quanta contemplação, quanta beleza, quanto poema, quanta poesia, quanta oração nos Salmos de Davi, porque ele tinha um coração grato, e o que sai da boca é o que vem do coração. Sabe por que muitas pessoas só vê maldade no mundo, só vê mal nas pessoas? Não é o problema, não são as pessoas, é o coração dele. Porque quando o nosso coração está curado, a gente começa a olhar o mundo, as pessoas de forma diferente, né? A gente começa a olhar para um cachorro morto e dizer, olha que dentes brancos que ele tinha. A gente começa a olhar para as virtudes das pessoas, né? E assim a gente vai crescendo, e as pessoas vão crescendo. Diga para as pessoas e elas serão. Fale para os teus filhos e eles serão. Olha o que Davi disse em Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça dos seus benefícios. Bendize, né? Em Efésios capítulo 5 fala sobre agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá, agradecer pelas coisas que estão acontecendo, agradecer por tudo, né? Agradecer, ter um coração grato e usar nossos lábios para agradecer, para adorar ao Senhor. Amém? Eu quero encerrar o nosso devocional com uma oração, né? E lembrar que a abundância do nosso coração fala a nossa boca, né? Isso está escrito lá em Lucas capítulo 6, verso 45. Diz assim, ó: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque a abundância do seu coração fala a sua boca. Nós não vemos o mundo como ele é, vemos o mundo como nós somos, né? Lá em Mateus capítulo 12, verso 37, diz, porque por tuas palavras será justificado, ou por tuas palavras será condenado. E então, seremos livres ou seremos réu das nossas palavras? Seremos livres ou seremos réu das nossas palavras? Muitas pessoas me chamam, dizem que que eu prego, como é que se diz assim? O pastor Sérgio gosta de pregar motivação, né? Pastor Sérgio, pregador de motivação. Pode até ser, mas eu trocaria a palavra motivação por esperança. Não prego motivação, prego esperança. Há coisas melhores, há dias melhores, há coisas melhores em volta da gente, mas a gente muitas vezes não consegue enxergar isso. Mas que o Senhor Jesus abra teus olhos para você ver quantas coisas maravilhosas estão acontecendo. Hoje, muitos jornais, telejornais irão falar quantas pessoas morreram de Covid. Eles não vão falar quantas pessoas saíram do Covid. Eles vão falar quantas pessoas morreram, mas não vão falar quantas crianças nasceram hoje. Quantas flores foram compradas por pais visitando maternidades, né? Porque nasceram crianças. Quantas mulheres foram pedidas em casamento? Quantos homens começaram um trabalho novo? Quantos contratos foram assinados hoje para casa nova, um carro novo? Quantos carros serão vendidos hoje nas concessionárias? Quantos financiamentos de banco sairão para comprar a casa própria hoje? Quantas pessoas serão promovidas hoje? Quantas pessoas vão ter um aumento de salário ou vão hoje fechar um grande negócio? Quantas pessoas? Que o Senhor Jesus te coloque entre essas pessoas hoje.
Que você seja uma dessas pessoas hoje, que vão ser contempladas como uma bênção que venha da parte de Deus para você. Estou usando a minha boca como um instrumento, como uma chave para abrir portas para você, né? Quantas coisas boas vão acontecer hoje. O jornal vai dizer, hoje mais ou menos tantas pessoas vão ser contaminadas com o Covid. Eu estou dizendo, você não vai. Você não vai. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra de um Deus poderoso. Quantas notícias ruins vão correr hoje pelos telejornais, redes sociais, gente. Parece que as pessoas só têm coisa ruim para contar, e eles vão colocar tantas coisas ruins. Quanta gente odiosa vão se bater hoje nos Facebooks, na vida. Vão falar uma das outras, uma contra o partido da outra, contra o time do outro. Quantas pessoas se degladiando. Mas eu quero profetizar que hoje eu estou aqui nessa rede social abençoando você, dizendo que o seu dia vai ser clássico. O seu dia vai ser maravilhoso, vai ser must, vai ser joia. Quando você terminar esse dia, você vai terminar respirando aliviado, dizendo, mais um dia que o Senhor me deu. Você vai ter alegria nesse dia. Quem sabe alguém vai te ligar te dando uma boa notícia. Quem sabe vai entrar alguém na tua rede social te chamando, matando saudades, e você vai dizer, que coisa boa. Quanta coisa boa está acontecendo hoje no mundo. Quanta coisa boa está acontecendo em nossa volta. Que essas coisas aconteçam para você. Para você. Eu te abençoo nesse dia, em nome de Jesus. Pai bondoso, Pai eterno, eu oro e abençoo cada um desses meus ouvintes nesse dia, nessa manhã. Que a tua bênção seja multiplicada sobre a vida dele, que a tua influência seja multiplicada na vida dele, e ele seja uma luz nesse dia, uma luz na escuridão. Que essas pessoas que estão comigo nessa live de oração, Pai, sejam uma luz na escuridão nesse dia, sejam como uma fonte, Pai, que possam jorrar água, que dê de beber pessoas sedentas. Que essas pessoas, Senhor, que me ouvem, possam dividir o seu pão, Senhor, com pessoas famintas. Que eles usem a sua boca, seus lábios, para abençoar as pessoas e não para maldizer. Que eles saiam por aí, Senhor, abençoando o mundo, mudando o mundo com suas palavras, mudando, quem sabe, mudar o dia dessa pessoa com uma palavra. Eles podem mudar o dia de uma pessoa com uma palavra positiva, com uma palavra de encorajamento, com uma palavra-chave boa. Deus, eu abençoo aqueles irmãos que acordaram hoje cheio de dúvidas, cheio de temores, pessoas que não sabem por onde ir, o que fazer, pessoas que nesse dia acordaram, quem sabe, triste por alguma situação. Eu abençoo esse irmão em nome de Jesus e uso as minhas palavras como um profeta de Deus, para que esse irmão saia dessa clausura, que uma janela se abra, que uma luz possa brilhar nesse escuro, nessas dúvidas que esse irmão está vivendo hoje. Eu te abençoo onde você estiver, em nome de Jesus. Amém, amém. Um grande abraço. Nesse dia 9 de março de 2021, que seja um dia notável, que seja um dia especial. Eu amo você, Jesus ama você, Deus abençoe você. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.